Fala aí, vovó, mamãe, titia, Dinda de plantão. Vamos conversar um pouquinho sobre as crianças? Bom, se você não é Dinda, não é avó, não é tia, enfim, se você convive com alguma criança, ou se você tem vontade de ser mãe, por exemplo, eu tenho uma coisa muito legal para conversar com você e ao mesmo tempo um pouco dramática e polêmica. Bom, é, eu já tinha prometido há um tempinho atrás conversar sobre esse assunto abertamente, porque eu vejo que as pessoas colocam muitas coisas de trás da cortina em relação à temática de abuso sexual, de violência sexual, de abuso sexual infantil. E eu queria conversar um pouco mais sobre isso com você e tentar abrir um pouco seus olhos e saber também qual que é a sua opinião em contrapartida da minha. Bom, é, quando eu tinha 7 anos para 8 anos, aconteceu um fato comigo muito horrível, que até hoje eu carrego traumas e dificuldades em me relacionar, não só da forma sentimental falando, amorosa, mas também a minha parte profissional, a minha parte. Como que eu posso dizer? Enfim, em todos os aspectos da minha vida, isso causou um grande prejuízo. E eu vou carregar isso pro resto da minha vida. E aos meus 7 anos, por aí, 8 anos, eu fui abusada sexualmente falando. E apesar de não ter tido aí um contato em relação ao órgão genital, como todo mundo vê, né? Quando a gente fala sobre abuso infantil, abuso sexual, a gente sempre pensa no órgão genital masculino, né? E aí já pensa logo assim, nossa, a gente precisa punir esse cara, vamos fazer uma castração química, vamos fazer a mesma coisa com ele e tudo mais e vamos lá. Isso não resolve um problema. Percebe que a gente está só simplesmente potencializando o problema? É como se virasse um ciclo de violência sexual, violência, 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 e nada é resolvido, e sempre está acontecendo, sabe? Então isso não resolve. E veja bem, você já parou para pensar o quanto a gente fala sobre punição? Tudo é resolvido com punição. Nada é resolvido com uma comunicação e algo concreto de fato. É, você nota para você ver. A maioria das crianças, principalmente crianças que são abusadas sexualmente, elas não contam pro pai e pra mãe. Não contam. Eu não contei. Sabe por quê? Porque eu me sentia culpada e eu morria de medo de ser punida por aquilo. Morria de medo, eu tinha medo. Você sabe por quê? Porque a nossa cultura faz com que as crianças, principalmente as meninas, achem que a culpa delas serem desejadas e tudo mais é dela, porque ela não pode vestir um biquíni, porque ela não pode ficar com a perninha aberta, porque a calcinha dela tá de fora, ela não pode sentar no colo de um homem, porque aquilo é culpa dela, sabe? E ela é punida por aquilo, ela fica de castigo, ela apanha por aquilo. Então ela não conta. Ela não vai contar. Aquela criança, aquela menina, aquele menino não vai contar pra mãe, não vai contar pra você aí, vovó. Gente, nada resolvido assim. E outra, eu vou te contar outro segredo. Você sabia que a maioria das abusadoras, sim, mulheres. Mulheres, homens, vós, dindas, dindos, vovôs, vovós, mulheres também abusam das crianças e elas não têm um órgão masculino, não. Ué, e aí, a castração química vai adiantar de quê? Você sabia que a maioria dos abusadores já foram abusados quando criança? Então eles são doentes também. E provavelmente se o seu filho ou a sua criança que está aí perambulando aí for abusada, talvez no futuro ela também seja um abusador. E vai virar um ciclo. Entende? Que nunca acaba. Então, será que essa forma punitiva tem resolvido ou tem causado um novo problema? Então, a minha dica para você aí do outro lado, e se você não concordar também, me fala, vamos discutir sobre isso. A minha dica para você aí do outro lado é você sentar com seu filho uma vez por semana, que seja uma vez por dia, e orientar, conversar sobre as partes íntimas. Ah, cara, você tá falando para conversar com meu filho sobre sexo? Não, eu estou falando para você orientar o seu filho sobre o próprio corpo dele. Sim,
sobre o corpo, sobre conversar com ele abertamente sobre isso. Sabe por quê? Porque se a sua filha, o seu filho, a sua criança, o adolescente, a sua tia, né, for abusada sexualmente, passar por uma violência horrível, ela vai ter a coragem, porque ela já vai ter abertura para conversar sobre isso com você, não vai ficar com vergonha, nem se sentindo culpada e nem com medo de ser punida por algo que não é culpa dela. Exatamente. Então, a minha dica para você, converse melhor na linguagem da criança, se for uma criança. Converse melhor, seja aberto. Abra a sua mente, a sua visão para isso e tente solucionar o problema de uma forma concreta, porque ninguém está imune. Se você acha, mas isso não vai acontecer com o meu filho, com a minha filha, com a minha tia, com a minha avó, isso não vai acontecer com um idoso. Vai, acontece. Todos os dias acontece. E sabe quando você acredita que acontece? Quando acontece com você ou com alguém próximo de você. Então, que tal prevenir? Por que a gente nunca trabalha com prevenção? A gente só trabalha com, sabe, com a solução de um problema que já tá ali. Já tá, é palpável. A gente não trabalha com uma prevenção do problema. Então, eu fico muito revoltada quando a gente fala muito sobre um assunto como se ele fosse algo parecendo um desenho animado, sabe? E quando na verdade atrás das cortinas ali é um filme de terror. Então vamos enfrentar isso de uma forma mais conclusiva, falar assim, concreta. Nossa, resolvemos esse problema. Resolvemos, tá aqui, tá solucionado. É assim, eu converso com o Dudu, eu falo com o Dudu todos os dias sobre as partes íntimas, já conversei com ele sobre abuso sexual, já conversei com ele sobre tudo, sobre as partes íntimas dele, mas na linguagem dele. Sim, porque meu filho tem só 9 anos e ele não tá imune. E talvez ele possa passar algum dia por um tipo de abuso como esse e não ter coragem de me contar. E sabe, tá tudo bem também, porque acho que a mãe em si, ela se culpa pro resto da vida em relação a isso. E eu sei que alguma mãe aqui, alguma tia, alguém vai estar me escutando aqui que já passou por essa situação e se culpa até hoje. Mas tá tudo bem, sabe por quê? Porque certas coisas ruins acontecem sem explicação, sabe? E talvez quebrar esse ciclo é que vai te ajudar também. Falar abertamente sobre isso é que vai te ajudar a superar isso. Então, a comunicação, a prevenção de saúde, a prevenção de tudo é o caminho. Então, conversa com a sua criança hoje, fale com ela sobre as partes íntimas, sobre o que é um abuso, sobre quando ela se sentir constrangida com algum tipo, porque às vezes até uma palavra, às vezes até um toque de pegar no braço, aquilo para ela seja um abuso, porque ela se sentiu ferida, entende? Sentiu a sua privacidade ferida. Então, seja um pouco mais aberto com a sua criança, porque ter medo de contar algo tão triste, tão destruidor por dentro, eu acho que é a pior parte. É você não ter coragem de contar pra alguém pra se sentir protegido. E é isso. Eu espero que você entenda a mensagem que eu tentei te passar hoje em relação a isso. Eu já tinha um tempo que eu tava querendo fazer um vídeo sobre isso e na verdade não saiu nada como eu tinha planejado. Mas eu espero falar outras vezes sobre isso, tá bom? Um beijo!